Você que não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira e hoje eu estou aqui acompanhado do Everton para a gente falar sobre comunicação não violenta. E eu queria começar aqui, Everton, fazendo uma provocação para quem está nos ouvindo, para você, né, sobre situações de vida que tem tudo a ver com esse tema, né? Provavelmente você, assim como os nossos ouvintes, já vivenciaram situações em que queria dizer algo, mas não conseguiu passar a mensagem corretamente, ou foi mal interpretado e acabou até gerando uma situação desconfortável, exatamente por problemas na comunicação. Técnicas de comunicação não violenta permitem que a sua comunicação seja mais assertiva. E é sobre isso que a gente vai conversar. Inclusive, isso também está dentro do nosso treinamento PWS, né, Everton? Exatamente. Já acabamos de sair do PWS, que foi esse último fim de semana. Já adentrando aqui no tema do podcast, eu acho que antes de qualquer coisa era bom todo mundo aqui já entender um pouco melhor o que seria comunicação não violenta, Marcílio. O que seria isso? Vamos lá. Primeiro, eu sempre gosto de indicar aqui um livro que traga um embasamento daquilo que a gente está falando. É sempre legal você poder complementar o podcast com estudos, com leituras, né? Um livro que eu gosto muito é o livro do Marshall Rosenberg, que fala sobre comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Esse livro ele tem tradução para o português, ele é muito bom e pode ajudar você a entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas o que seria comunicação não violenta? Vamos lá. Muitas pessoas, elas têm a intenção, têm uma mensagem que gostaria de passar, mas na hora de falar acabam falando coisas que não deveriam. Provavelmente, né, por isso a minha provocação, você já vivenciou situações em que a sua mensagem não foi bem interpretada ou você não conseguiu falar aquilo que você gostaria. E isso gera ruído na comunicação e ruído nos relacionamentos. O que é uma comunicação não violenta? Comunicação não violenta é aquela que é objetiva. É uma comunicação sem julgamentos ou sem adjetivações. Por exemplo, eu quero dizer para o meu filho que ele foi errado ao não fazer uma tarefa que tinha para fazer dentro de casa. Ao invés de eu dizer para ele, né, que você é preguiçoso, muita gente, o pai ou a mãe chega lá, você é preguiçoso. Essa é uma comunicação violenta. Eu posso dizer, filho, eu estou um pouco triste porque você não cumpriu a sua meta. Eu gostaria que você fizesse para que você alcançasse melhores resultados. Então, há uma grande diferença na comunicação entre eu chamar alguém de preguiçoso ou eu dizer especificamente o porquê que eu não estou me sentindo bem diante de uma situação. Então, quanto mais objetiva a linguagem for, menos violenta ela será. E mais facilmente será de atingir os seus objetivos. Então, todos nós vivenciamos situações de comunicação violenta. E essas situações acabam gerando prejuízos nos nossos relacionamentos. Deu para entender mais ou menos assim? Eu consegui entender. Você falou algo bem interessante que é na família. A pessoa, ela tá em casa e não tá fazendo nada, e o pai, você é preguiçoso, você tem que fazer isso, por que você não fez aquilo? E acaba sendo um pouco rude, né? Um pouco mal educado e pode gerar algum trauma no filho. E eu tenho uma pergunta que seria mais ou menos assim. Você acredita que a causa desse problema seria na criação da pessoa? É algo meio que hereditário, falando assim? Na verdade, não especificamente algo hereditário, mas realmente nós, na sociedade, isso não vem do pai ou da mãe necessariamente, mas nós, na nossa sociedade, nós somos acostumados a expressar dentro da nossa linguagem, através da nossa linguagem, muitas vezes sentimentos sem objetividade. Então, a gente se sente mal, por exemplo, por não ver o nosso filho cumprir um objetivo e a gente chama ele de preguiçoso. É verdade. Isso num relacionamento também amoroso. Né? O marido com a mulher, muitas vezes, ou a mulher com o marido, acaba adjetivando um ou outro sem expressar o porquê que está triste especificamente, objetivamente. Então, se ao invés de eu adjetivar uma pessoa, você é preguiçosa, você é problemática, você só me dá dor de cabeça, são sentimentos gerais que não traduzem nada. Você diz à pessoa, olha, eu estou triste com você porque você não fez aquilo. Então você é objetiva. E como é que você faz isso? Você suspende o julgamento da adjetivação, você suspende categorias abstratas e traz questões práticas que podem realmente fazer com que o outro entenda a sua mensagem. Qual é o objetivo da comunicação não violenta? Ao invés de adjetivar outra pessoa, eu foco na mensagem que eu quero passar. Esse é um problema na comunicação. Todo mundo quer colocar sentimento demais e esquece de colocar especificamente a mensagem. Ou seja, traduzir aquilo que quer ser dito de fato, né? O livro do Marshall ele é muito bom, porque ele traz, inclusive, um passo a passo sobre isso, né? Quem não gostaria conseguir ser entendido. Eu gosto de dizer que a comunicação é o maior dom do ser humano e conforme a gente consegue entender melhor a comunicação, a gente consegue também se relacionar melhor.
Hoje em dia tá muito na moda, né? Falar de coaching, de psicologia, de desenvolvimento pessoal. Tem inúmeras metodologias. Mas tudo, direito, qualquer área do conhecimento, educação física, sei lá, tudo envolve linguagem. Se eu me comunico de forma assertiva, eu consigo o resultado que eu quero das pessoas que estão ao meu redor. E é aqui onde nasce esse assunto. Interessante, porque a gente está aqui falando um pouco nas famílias, como que é no caso que, ao meu ver, nasce o problema isso na família e pode ocasionar no trabalho. E a comunicação não violenta no trabalho, Marcílio, como você acha que pode ser resolvida? Já que o problema meio que veio da família, veio em casa, como que pode não levar isso no trabalho? Olha que interessante, né? Muita gente hoje em dia fala sobre liderança, fala sobre relacionamento interpessoal dentro de empresa, e aí vem 1 milhão de técnicas, e que são pertinentes, são técnicas muito boas, mas na verdade, liderança, empreendedorismo, tudo se resume à linguagem. É verdade. Por que eu não consigo liderar um grupo? Porque eu não tenho a linguagem e a comunicação adequada. Por que eu não consigo conversar com um liderado meu sobre coisas que são ruins? Porque eu não tenho a comunicação adequada. Se eu pudesse dizer assim, o maior investimento que uma empresa tem que fazer tem que ser em comunicação, tem que ser em linguagem. A empresa que não tem uma boa comunicação entre os organismos da empresa, os liderados e líderes, uma empresa que não tem comunicação não tem resultado. Isso é fato. Essa frase eu acho que ela diz tudo, né? Foi um insight que nasceu agora. Uma empresa que não tem comunicação não tem resultado. É fato. O líder que não consegue passar a mensagem para a pessoa que vai executar tem problema na execução. Né? A pessoa que não consegue planejar e passar os detalhes do planejamento para quem vai executar tem problema. Então a comunicação na liderança tem tudo a ver. Seja como líder, como liderado, como diretor, como empresário, não importa o papel que você desempenhe. A comunicação ela é primordial. E aí entra um ponto. Se eu me comunico de forma violenta, e quando eu falo sobre comunicação violenta, não envolve apenas comunicação agressiva. A comunicação violenta também envolve comunicação abstrata sem objetivo. Né? Falar de forma adjetivada, falar sobre sentimentos em geral e não passar a mensagem, contar várias histórias e não dizer aquilo que você está sentindo. Né? Não ser objetivo na comunicação. Né? Isso acaba gerando prejuízos. Quer ver um exemplo bem claro para a gente poder colocar aqui? Diga. Reuniões em que fala, ninguém entende nada, não chega absolutamente nada. Por que que empresas acabam tendo horas e horas de reunião e não conseguem evoluir? Não tem comunicação do ponto de vista assertivo, ou seja, comunicação não violenta. E é interessante, porque eu já trabalhei em alguns outros lugares e nas reuniões tinham justamente isso, era lavagem de roupa. Então chegava para brigar, nunca chegava a um acordo em comum. Sempre acabava ficando no mesmo ponto e não tinha nenhuma objetividade. E é interessante a gente fazendo o link do podcast que teve com a Aninha, que é o ciclo da autossabotagem. Parando para pensar, eu acho que você pode até responder melhor. A comunicação não violenta, então, seria meio que um ciclo, né? Vai da casa para o trabalho. Então isso acaba sendo um ciclo repetitivo que a pessoa não consegue ser objetivo no trabalho, muito menos em casa. Seria mais ou menos isso, né, Marcílio? Sim, o ponto básico da comunicação não violenta envolve o seguinte. Todos nós, todos os seres humanos, nós temos necessidades e sentimentos, certo? Então, por exemplo, estou numa reunião. Eu tenho emoções minhas, eu tenho os meus sentimentos e eu tenho aquilo que eu quero. Então, em qualquer relacionamento, quando eu estou me comunicando com alguém, eu tenho o meu sentimento e eu tenho o que eu quero. E eu quero expressar isso para outra pessoa, certo? Então, imagine o seguinte, eu quero que você faça um trabalho. Vamos dizer, dentro de um ambiente empresarial. Eu quero dizer para você fazer um trabalho que você ainda não fez. Eu tenho um sentimento porque eu estou chateado porque você não fez o trabalho e eu quero te dizer que a minha necessidade é que você faça o trabalho. Então eu posso virar para você e dizer o seguinte, cara, você não está fazendo aquilo que você deveria fazer, poxa, você está sendo incompetente. Essa é uma linguagem violenta. Totalmente. E ela não é objetiva. Então, se eu estou falando para você, olha, você não está fazendo seu trabalho, qual trabalho? Eu não estou sendo objetivo. Se eu estou dizendo que você é incompetente, incompetente em quê? Em toda a área da sua vida, isso vai gerar, inclusive, um sentimento negativo da parte de compreensão. Então, o que eu tenho que fazer para praticar a linguagem não violenta, né? O livro ele trabalha muito bem nisso. Eu primeiro tenho que me observar, esse é o primeiro momento, eu me observo. Então, qual é o meu sentimento em relação àquilo? Eu me observo e eu passo a ter percepções.
Então, a partir das minhas percepções, eu identifico qual é o meu sentimento e qual é a minha necessidade. No momento em que eu faço tudo isso, eu vou expor para você, através da minha comunicação, qual é o meu sentimento e a minha necessidade, sem adjetivações genéricas. Então, eu vou dizer o seguinte, por exemplo, eu quero que você faça o trabalho que você não fez, ultrapassou o prazo, né? Eu vou dizer para você o seguinte, Everton, eu estou me sentindo muito chateado porque eu gostaria que você fizesse aquele trabalho que eu te passei dentro do prazo, porque isso pode me prejudicar se a gente não fizer. Veja, eu não te chamei de incompetente, eu não utilizei de linguagem violenta, eu disse o meu sentimento. Foi totalmente objetivo. Que é a minha chateação por conta daquilo, e eu disse a minha necessidade. Agora, o que você vai fazer? Ouvindo isso, você vai me dizer, poxa, Marcílio, é porque aconteceu isso, isso e isso, e em virtude disso eu gostaria que você me desse prazo. A comunicação, ela passa a ser estabelecida. Se eu consigo traduzir sentimento e necessidade sem ofensividade, a comunicação gera conexão. E gera a palavra central, que é empatia. Eu só consigo desenvolver empatia na medida em que eu não faço que a outra pessoa se sinta ofendida, né? Então é importante que eu mostre a minha necessidade e o meu pedido. Esse é o central. A empatia é o coração, né, Marcílio? Tem um chefe que só bate, e tem outro que bate e fala o ponto que quer chegar. Não necessariamente ele vai estar sendo violento, ele quer que a pessoa progrida. Então isso é na objetividade. Você falou primeiro que é a percepção. Tem outros passos? Como que funciona mais? Olha, um ponto bem interessante é isso. Veja, se eu utilizo comunicação violenta, a probabilidade de não gerar empatia, certo? Mas o que acontece? Se eu digo pra você, olha, você é incompetente, vai lá e faz o teu trabalho. Essa é uma comunicação violenta e abstrata, certo? Vai gerar uma das duas coisas. Ou você vai me obedecer e vai gerar um sentimento negativo em você por conta da adjetivação que eu coloquei, ou você vai rejeitar e não vai cumprir. Então, pais que chegam para os filhos e utilizam, por exemplo, linguagem violenta, ou o filho vai fazer e vai se sentir muito mal por conta daquela atitude do pai, ou vai rejeitar e vai ser, por exemplo, aqueles adolescentes aborrecentes, né? Os rebeldes. Os rebeldes. O cara tá lá revoltado, não faço nada que meu pai manda e o pai briga mesmo. E tal. Por quê? Por conta da linguagem violenta. Se o pai, ou assim como o empresário, ou como líder, ou qualquer ambiente, consegue expor uma linguagem não violenta, que é expor o sentimento e o pedido de forma objetiva, as chances de gerar empatia e a motivação de fazer aquilo que foi pedido é muito maior. Por quê? Porque na medida em que eu exponho o meu sentimento, eu demonstro vulnerabilidade. Então eu digo para você, filho, eu fico triste quando você não cumpre a meta que a gente colocou, porque eu gostaria muito de ver você crescendo. Né? O filho, ele ouve o pai e é claro que ele não quer que o pai se sinta triste. Então, é mais fácil que ele cumpra o objetivo do que quando o pai é rígido no ponto de vista violento da linguagem. A empatia, né? A empatia. E isso se aplica para qualquer coisa na vida. Quanto mais eu me comunico com empatia, com não violência, com linguagem objetiva, mais eu consigo trazer o grupo para mim. Por que muitos líderes não são líderes e sim chefes? Provavelmente você já deve ter ouvido falar dessas duas expressões, né? Líder e chefe. Sim, qual seria a diferença? É muito comum dentro do meio ambiente corporativo, ambiente empresarial. Mas veja que interessante, né? Apesar de ter inúmeras teorias, noções sobre isso, é muito claro. A diferença é que o chefe tem linguagem violenta. E o líder tem linguagem não violenta. Mas, Marcílio, a administração vai falar outra coisa, livros vão falar outra coisa. Não, veja. Tudo vai falar a mesma coisa que eu estou dizendo agora. Linguagem violenta e linguagem não violenta. Linguagem violenta é de chefe. Linguagem não violenta é de livro. Mas, Marcílio, não é isso que a literatura livros, fala, né? Os autores. Cara, realmente não é isso que fala. Mas, no finalmente, vai gerar essa percepção, entendeu? Porque chefia é uma relação de mando. Então vem de uma relação de violência na fala, na linguagem. O líder não, ele inspira. Isso não significa dizer que o líder não será decisivo. Ele vai decidir quando precisa decidir. Só que ele vai decidir e vai manter o grupo com ele. Ele não perde o grupo. Por quê? Porque ele inspirou os seus liderados. Esse é o ponto de vista. Líderes central. Têm comunicação não violenta e eles inspiram ao invés de impor. Então, a imposição
ela pode ser feita através da inspiração, ao invés de poder de mando. Então tem formas e formas de se praticar, né? É interessante, porque eu mesmo vivi nesse mundo corporativo antes. Eu trabalhava em um banco e eu via muito essa figura do líder e do chefe. Enquanto o chefe era mais agressivo, batia mais nas contas das metas, o líder não. Falava que ia dar certo e te colocava, proporcionava os meios para você conseguir. E é igual você falou, o empreendedorismo, o meio corporativista, hoje em dia tem esses cargos de liderança e o do chefismo. É exatamente isso. Eu fico assim na cabeça pensando muitas vezes, por que as empresas perdem tanto tempo, assim como os profissionais perdem tanto tempo com inúmeros investimentos que não dão retorno, enquanto que o maior investimento que dá retorno é comunicação, né? Tanto é que a gente viu isso no PWS, pô. Você viu lá, né? Nós tivemos 100 participantes, foi o maior treinamento de oratória já realizado em Goiânia e pessoas de vários estilos de vida, né? Tinha pessoas lá que eram empresários, advogados, todo quanto é tipo. Se você vê, tinha gente que era líder, tinha gente que era liderado, que era empresário, que queria ser palestrante, tudo. Gente, tudo envolve todo comunicação. Mundo. Não tem como. O mundo é linguagem, o mundo é comunicação. Né? Tanto é que eu tenho uma frase que eu sempre digo, o desbloqueio da fala começa pelo coração, entender o outro, é ter empatia e bicho. Se você não investe em comunicação, você fica travado, parado no tempo, né? É claro, porque a conexão nasce da comunicação, né? Não tem como você ser um bom profissional se você não sabe se comunicar. Tanto e eu acho que é pertinente a gente falar sobre isso, que os caras mais bem-sucedidos do mundo são bons comunicadores. A gente pode fazer uma lista aqui. Barack Obama, o antigo Steve Jobs, né, falecido, o Tim Cook, que é da Apple agora também, né? A maioria desses caras que são tops, até o Donald Trump, ele se comunica bem. O Bolsonaro, ele tem o jeito dele, mas ele comunica bem para um público. Isso é verdade, isso é notório. Se ele conseguiu ser presidente é porque ele comunica bem. Com certeza. E se você parar um pouquinho para pensar, as pessoas que acabaram tendo problemas de liderança tinham problemas também na comunicação. Né? Eu vou trazer um pouquinho aqui para o mundo brasileiro. Se a gente for no mundo empresarial, você vai ver. Silvio Santos é um comunicador incrível, não é? Um comunicador único, referência. Roberto Justus, comunicador incrível. O cara tá na televisão, fala muito bem. Totalmente. Todo mundo que tem um sucesso profissional sabe se comunicar de alguma forma, o Jô Soares. E no âmbito também público, não é diferente. Veja, uma das maiores críticas a Dilma Rousseff enquanto presidente era o quê? A comunicação. Não sabia se comunicar. Então, ela tentava se expressar, ela não tinha técnicas de comunicação adequada e ela sofria crítica. E até por hoje. outro lado, quando a gente pega os outros líderes que conseguem chegar no topo e conseguem, né, inspirar pessoas, são bons comunicadores. Então não tem pra onde correr. Não sei qual é a sua área, se é direito, se é educação física, se é jornalismo, se é psicologia, cara. Medicina, tudo começa pela linguagem. Tudo começa pela linguagem. Saber se comunicar é o fundamento básico de qualquer profissão. E o que me deixa, de certa forma, triste, Everton, é ver que as graduações, os colégios não investem nisso. Só você parar pra pensar, a primeira vez que você teve que falar em público, né, foi uma situação traumática que você compartilha nas palestras. Foi desastrosa, né? No colégio. No colégio onde você tem que ter total suporte, porque você não tá com a família, você não tá com os amigos, você tá num lugar totalmente desconhecido. Você é exposto para falar sobre algo que você não sabe muito bem sozinho. Aí o que acontece? Você fica com medo, fica ansioso, fica meio que uma cicatriz, né? Eu falo assim, parece que você foi pra guerra. Chega na guerra e é só os tiros em você. Fica a cicatriz e é difícil ser curado. Mas como que a pessoa pode curar essa cicatriz? Esse é um problema, porque na hora que você tem um bloqueio, como por exemplo o bloqueio da fala, do medo de falar em público, você precisa de novas experiências. Então, eu gosto de dizer assim, o cara que está bloqueado, que não consegue falar em público, que não consegue se comunicar, o que ele tem que fazer? Ele tem que passar por uma nova experiência de vida. Tem que conseguir desbloquear. Fato. Marcílio, mas e se for uma fobia muito grave? Procura um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, de fato. Mas se não é uma fobia social, é treinamento, é nova experiência. Então você tem duas opções. Ou você faz um ambiente de disciplina e você se propõe a isso, você se propõe a se submeter a novos desafios dentro da sua empresa, dentro de algum ambiente, você ir lá e submeter. Ou você vai para o treinamento, como PWS. Né? Se você é uma pessoa que não consegue sozinha ser disciplinada a ponto de passar por nova experiência, vai para um treinamento. E é incrível porque você sabe muito bem, quando a gente começa treinamentos, as pessoas elas estão bloqueadas. Elas estão com medo enorme de chegar no palco, já chega tremendo, voz tremendo, tudo tremendo. E com 2 dias, a pessoa sai de lá
tranquila, pegando no microfone, fazendo discurso de formatura, montando palestra. Então, é incrível como o desbloqueio da fala, de fato, muda a performance na vida pessoal e profissional. Você passa a se falar melhor com sua família, você passa a falar relacionamento melhor... amoroso no trabalho. Relacionamento amoroso no trabalho. Você passa a falar melhor em todas as áreas. Então, cara, é o primeiro investimento que você tem que fazer na sua vida é em comunicação, em linguagem. Então, para tudo que você está fazendo, investe nisso. Tem técnicas, tem ferramentas, né? Aqui eu estou indicando um livro, mas, cara, tem inúmeros livros sobre comunicação não violenta, sobre oratória, sobre, enfim... linguagem? Linguagem. Esse momento que a gente está vivendo hoje de muitas pessoas querendo passar por transformações de vida é linguagem, é fala, é experiência, né? E realmente. É muito lindo, porque quando a gente passa a entender sobre comunicação, a gente consegue, inclusive, ter mais autoconhecimento, né? Muita gente fala sobre autoconhecimento. É linguagem consigo mesmo. A comunicação não violenta fala sobre comunicação consigo mesmo e com o outro. Então tem a ver com isso, né? É muito bonito de ver no Power Speech esse fim de semana. As pessoas, no final do treinamento, vinham falar com a gente: obrigado, agora eu vou conseguir falar com a minha família, vou conseguir falar com meu pai, vou conseguir falar com o meu chefe. Ao mesmo tempo, é igual falam, né? O antídoto está no veneno. O veneno foi o quê? O impacto emocional negativo. E qual que é o antídoto? Novos treinamentos, novas experiências, né? Você falou perfeito, né? Eu gosto de dizer assim, quem se comunica é quem tem novas oportunidades, né? Ou as oportunidades aparecem para quem se comunica. E principalmente para quem se comunica da forma certa. Correta. Né? Não adianta nada você falar de forma agressiva, violenta. Provavelmente quem está nos ouvindo agora, se tem problemas em relacionamento, problemas familiares, é porque não está sabendo se comunicar da forma certa. Você não está conseguindo extrair do outro o melhor dele, porque você não consegue expressar da forma correta os seus sentimentos e as suas necessidades. Quando você aprender a fazer isso, vai ser muito mais fácil na sua vida desenvolver aquilo que você busca, aquilo que você quer e se sentir bem também. Porque quando o outro se sente bem, você também se sente. É a melhor coisa, é empatia, e você vai criar oportunidades. Oportunidade de ser um bom filho, um bom marido, um bom namorado, um bom esposo, um bom funcionário. Todas as oportunidades boas que você pode ter na vida. É isso aí. Para a gente poder revisar aqui o que a gente falou até agora, Exato. Eu convido vocês aí a sempre estar acompanhando no canal, no Instagram, né, Marcílio Fer, no Instagram do Everton também. Fala aí o seu Instagram. O Instagram é @EvertonRS. Podem ir lá, chamar no direct, estão todo mundo junto. Então aproveita para você também deixar suas dicas, suas sugestões de temas e assim por diante. Mas eu queria fazer aqui 2 comentários. Primeiro, a revisão. Né? Quando a gente fala sobre comunicação não violenta, 4 passos para você começar a praticar, que é a observação, a percepção, identificação de sentimentos e das suas necessidades. E ao falar, tentar ser objetivos, sem julgamentos, sobre o que você está sentindo e aquilo que você quer do outro. Então, menos julgamento, menos adjetivação, mais objetividade na sua fala sobre você, sentimentos e necessidades. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você nem tá conseguindo nem falar... tá totalmente bloqueado, bloqueado master, tá parado. E aí, se você não tá nem conseguindo se comunicar, minha dica pra você é treinar, perder o medo de falar em público. Como, por exemplo, aquele curso online que a gente tem. Temos, muito bom. De perder o medo de falar em público. Então faz lá, confere, vem fazer o PWS e avança, né? Assim como a leitura, lê... Né? Esse livro por repetição, né? do Marshall, que é um livro muito legal, muito bom. Artigos científicos, livros, né? Tudo que a gente faz aqui com embasamento científico. Sim. É importante isso. Então... É bem interessante, porque igual a gente estava até falando aqui agora há pouco, que o impacto emocional é o antídoto e o veneno. Então, se você tem esse bloqueio que o Marcílio está falando, procura impacto emocional no treinamento, me chama pelo direct, vamos buscar uma solução. Porque se você não tem uma comunicação boa, você não tem o quê? Oportunidade. É isso aí. Beleza, acho que a gente abordou o tema inteiro aí. Sim, eu acho que foi um tema bem legal para as pessoas terem essa noção, né? De que, primeiro de tudo, comunicação e empatia. É isso aí. Então, maravilha. Indico o livro que eu falei para vocês. Qualquer coisa, contem com a gente, participem aí do PWS. Encontro vocês lá, vai ser incrível. É isso. Show de bola. Acho que a gente concluiu aí o podcast com sucesso. Se vocês tiverem dúvidas, só mandar aqui nos comentários, no meu Instagram do Marcílio, que a gente está aqui para abordar todos esses temas de comunicação. Beleza. Um forte abraço aí para vocês e até o nosso próximo podcast. Valeu, obrigadão.